Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus, então vamos ficar todo mundo bem. Nesse vídeo eu queria falar com você sobre EQM. E de elefante, Q de queijo, M de macaco. Essa sigla significa experiência de quase morte. É um assunto assim que eu sou muito fascinado e passei a acompanhar muito esse tipo de assunto, porque eu entendo que as EQMs é uma das formas que o reino espiritual se utiliza para ajudar pessoas na evolução espiritual. Todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das que experimentam isso, têm as suas vidas transformadas. Todas as que passaram por isso, quando retornam, são outras pessoas, passam a ver a vida de uma outra forma. E o que é isso? Muitas pessoas, em geral, quando sofrem um acidente ou quando estão assim muito graves, elas, em determinado momento, elas são desconectadas, o seu espírito é desconectado do corpo e a pessoa passa a ter experiências. E tem um canal na outra plataforma chamado Afinal, o que somos nós? Nesse canal, é um canal direcionado para estudos sobre esse assunto, e ali tem inúmeros relatos de pessoas que passaram por isso. Pessoas que, por alguma razão, foram privilegiadas, né? Acabaram experimentando isso quando estavam ali quase morrendo, a um determinado momento que o espírito ele desconecta do corpo. Muitas ficam ali mesmo no local, muitas vezes nas salas de cirurgias, né? E aí vem os médicos, vem toda aquela movimentação, elas ficam normalmente distante do corpo, assim, como se estivesse no teto, observando tudo. Outras são imediatamente transportadas para outros lugares. Nos relatos, em grande maioria, os lugares são lindos, são maravilhosos. A pessoa tem uma sensação incrível de paz, de pertencimento àquele ambiente, como que se estivesse retornando para casa. E há muita semelhança nos relatos, né? E normalmente a pessoa está lá, ela não quer voltar, há uma sensação forte de ficar, mas de repente alguma coisa faz com que ela desperte, né? Normalmente as pessoas com as quais elas falam, alguém, sei lá, acaba dizendo para elas, ó, não é o seu momento, você tem que voltar. E aí a pessoa, muitas resistem, mas acabam voltando para continuar a sua tarefa aqui nessa vida. Então é um assunto que eu gosto muito. Eu tive algo parecido uma vez que eu tive um acidente lá na empresa, fui atropelado por uma perua lá dentro da empresa que eu trabalhava, e eu lembro que no momento em que eu estava desacordado, eu não vi nada, não me senti fora do corpo nem nada, simplesmente a minha consciência estava ativa ali naquele momento. Eu ouvi as vozes ali, né? Eu lembro que tinha um amigo que falava, Oliveira, eles me chamavam de Oliveira, Oliveira, acorda, Oliveira, tá tudo bem e tal, e eu, né, dentro de mim ali, só ouvindo aquelas pessoas, aquele burburinho ali em volta de mim e tal. Mas eu não tive assim, não fui para lugar nenhum, nada disso. Mas eu considero que foi uma experiência que me mostrou que, embora eu estivesse desacordado, o meu espírito estava ativo, né? Na minha família teve meu pai, quando estava próximo da morte, ele contou que em determinado momento ele estava para ir embora, tal, enfim, igual como as pessoas relatam nos vídeos, foi dito para ele que não era o momento ainda. E também teve a minha ex e já falecida esposa, que também teve algo muito parecido. Ela contava quando ela passou por um problema de uma parada cardiorrespiratória que fez com que ela ficasse em coma durante muitos dias, tal. Então ela contava isso. Então é um assunto assim muito importante, que eu acho que ele é muito relevante para a gente se desenvolver como espíritos, né? E aí, pensando nesse assunto, e como muitas pessoas, né,
são cristãs, e normalmente esse assunto ele meio que se choca, né, com a religião cristã. Então, como eu gosto também de utilizar exemplos dentro da própria Bíblia, eu lembrei que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10, ali o apóstolo São Paulo, ele conta algo parecido, né? Ele não fala que estava quase morrendo nem nada, mas ele teve uma experiência parecida com isso. Ele começa relatando que não era ele, mas depois a gente acaba subentendendo que era ele sim. Ele conta que há 14 anos, daquele momento em que ele escrevia, um homem que ele conhecia em Cristo foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu. E ele diz lá por 2 vezes, olha, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe. Eu sei que o fato é que ele teve essa experiência, foi até esse local, até o paraíso, como ele disse, e lá ele ouviu coisas que não era lícito, as coisas eram tão sublimes que não dava para falar para as pessoas. E é parecido com o que essas pessoas ali do canal contam, que elas também ouvem coisas que elas não conseguem nem transcrever para a gente, nem explicar de tão maravilhosas que são as coisas, né? Claro que também tem pessoas ali que relatam experiências tenebrosas, né? Mas em geral os depoimentos são de paz, né? Onde as pessoas sentem muita paz, muita alegria e tal, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Que ele teve esse privilégio. E um ponto interessante no relato de Paulo é que o que ele experimentou foi tão sublime, e para que ele não se exaltasse, se orgulhasse, ele recebia umas tentações, né? Ele diz que o mensageiro do Satanás vinha e o esbofeteava, né? Fazia com que ele passasse dificuldades. E aí ele falou, eu orei para que isso não acontecesse comigo, mas aí a resposta que ele teve de Deus foi a seguinte, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele fala algo que é muito importante também. Ele fala que com isso, com essa vida, né, de ser constantemente tentado, angustiado, né, ele fala que ele aprendeu a viver dessa maneira. Ele aprendeu a se alegrar nas dificuldades, né? Ele falou, olha, eu aprendi a ter prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então, olha só, Paulo ele fala isso, né? Que a experiência foi tão maravilhosa, as coisas que ele recebeu do reino espiritual de Deus era tão boa, tão maravilhosa. Então, para ele não se exaltar, ele passou então a sofrer essas coisas e, mais interessante, aprendeu a gostar de sofrer, né? Masoquista, Paulo? Não, claro que não. Isso acontece com todos aqueles que vão amadurecendo espiritualmente. Acontece isso. A gente passa a interpretar as dificuldades da vida como lições, como oportunidades, como formas de nos conter, de não deixar que sentimentos ruins, né, como o orgulho, que é um veneno para a nossa alma, que eles prevaleçam em nós, né? Então, a gente aprende a ter prazer quando está sofrendo alguma dificuldade, a gente passa a ter prazer. Para quê? Para que aquilo que é tão bonito, tão puro, tão sublime, não seja maculado por esse sentimento tão perverso, tão mesquinho, chamado orgulho, né? E a gente vê na vida muitas pessoas que têm experiências místicas, quantas delas não se perdem no orgulho, né? Começam muito bem, né? Mas o orgulho, ele é um veneno horroroso que destrói toda a beleza das coisas boas que a gente pode receber. Mas voltando para a IQM, é um assunto muito interessante que eu recomendo para você. Se você não conhece esse assunto, pesquise, né? Pesquise,
você vai encontrar assim livros. E é interessante porque não é algo que fica restrito ao misticismo. Não, existem estudos científicos de médicos, né, que relatam essas experiências de pessoas que, por alguma razão, elas saem do corpo e depois elas retornam. E quando retornam, normalmente são pessoas diferentes. Tem relatos de pessoas que elas veem detalhes, né? E isso deixa as pessoas ali, os médicos, enfim, a equipe, né, meio sem explicação, né? Porque a ciência rejeita esse assunto, né? Esse assunto ele é muito, não, isso não é verdade, isso não pode acontecer, isso é efeito da anestesia, enfim. Mas existem coisas que acontecem que mostram que não, mostram que, embora esse corpo ele pereça, a nossa consciência existe dentro de nós uma essência, um espírito, uma alma, seja lá como for, que prevalece, que permanece, que é eterno e que vive, né, outras situações e que continuará vivendo com certeza. E o que esses relatos também mostram é que é importante que nós mantenhamos dentro de nós muita paz, muita calma, para que quando chegar o momento da gente se desligar ou ter algum tipo de experiência como essa, a gente esteja em paz, para que aquilo que a gente encontre seja o reflexo da nossa paz, né? Não o reflexo da nossa angústia. Eu já falei em outro vídeo, em algum lugar, essa questão de céu e inferno, castigo ou recompensa, são reflexo do nosso estado espiritual. É o que a gente é que a gente projetará quando nós estivermos mais dentro dessa cápsula que é o nosso corpo, quando nós já estivermos vivendo novamente no nosso estado original, que é de espírito. Beleza? Então, recomendo, pesquise, visite lá o canal, afinal, o que somos nós, muito interessante. E eu tenho certeza que se você começar a pesquisar sobre esses assuntos, vai ajudar na nossa evolução espiritual. Ok? Um grande beijo para você. Fique com Deus. Beijo aí no seu coração.